Tudo o que acreditamos sobre a história de Stranger Things está alicerçado em uma única e perigosa mentira. Uma mentira que nos foi contada repetidamente desde a primeira temporada e que nós aceitamos sem questionar porque era confortável. A mentira é a seguinte: nós acreditamos que Will Byers é uma vítima. Nós acreditamos que ele é apenas um garoto azarado que estava no lugar errado, na hora errada, e que por um milagre do destino conseguiu escapar. Mas eu quero que você apague essa ideia da sua mente pelos próximos 20 minutos. Porque se você analisar a série friamente, ignorando a emoção e olhando apenas para os dados biológicos e comportamentais, a conclusão é muito mais aterrorizante. Will Byers não escapou. Will Byers foi selecionado. Volte comigo para a noite de 6 de novembro de 1983, a noite em que o mundo mudou. Um garoto de 12 anos pedala para casa numa estrada escura, cercada pela floresta de Mirkwood. A luz da bicicleta falha. O dínamo chia. Ele ouve um som que não pertence à nossa realidade. Um som úmido, gutural. O medo toma conta. Ele larga a bicicleta. Ele corre, mas preste atenção na sequência exata dos eventos no galpão. Will não se encolhe num canto chorando. Ele carrega um rifle. Ele aponta para a porta. Ele está pronto para matar ou morrer. A lâmpada acima dele brilha com uma intensidade cegante, uma sobrecarga de energia que nós, hoje, sabemos ser a assinatura de uma presença psíquica maciça. O monstro não arromba a porta. Ele aparece atrás dele. O silêncio cai e a tela corta para o preto. Durante 4 temporadas, a narrativa nos fez assumir que Will correu, que ele se escondeu, que ele foi mais esperto que o Demogorgon. Mas vamos ser honestos sobre o que é um Demogorgon. Ele é o predador alfa de sua dimensão. Ele sente o cheiro de uma gota de sangue através de barreiras dimensionais, como vimos com a Barbie e a Nancy. Ele atravessa paredes de tijolos como se fossem papel. Barbie Holland foi pega na piscina e estava morta em questão de minutos. Bob Newby, um homem adulto, inteligente, heróico, não durou 10 segundos quando parou para respirar. Mas Will, um garoto pequeno, frágil, assustado, ele durou uma semana inteira naquele inferno tóxico. E aqui está a evidência número 1, a anomalia que ninguém discute o suficiente. Quando Hopper e Joyce finalmente encontram Will na biblioteca pública do Mundo Invertido, no episódio 8 da primeira temporada, o que nós vemos? A cena é grotesca, mas contém a chave de tudo. Will não estava sendo devorado, ele não tinha mordidas profundas, ele não estava desmembrado para consumo posterior. Ele estava preso na parede, envolto em uma biomatéria, com um tentáculo maciço de quase 2 metros descendo por sua garganta. Pare e pense na biologia disso. Na natureza, predadores não entubam suas presas. Predadores matam e comem. Quem faz isso? Quem coloca um tubo dentro de um hospedeiro para mantê-lo vivo enquanto injeta algo nele? Parasitas ou cultivadores. Aquele tentáculo não estava matando o Will, estava mantendo-o vivo. Estava bombeando a atmosfera do Mundo Invertido diretamente para os pulmões dele, alterando a química do seu sangue, incubando algo dentro do estômago dele. O Demogorgon não estava caçando Will para o jantar. O Demogorgon estava caçando Will para a colheita. Ele foi capturado para ser um recipiente. E se você acha que isso é exagero, lembre-se do que aconteceu logo depois que ele voltou. Ele tosse uma larva na pia do banheiro. Aquela larva não era um parasita comum. Era um estágio larval de um Demogorgon. O corpo de Will foi usado como uma barriga de aluguel biológica para trazer uma espécie invasora para a nossa dimensão. Mas a teoria do frequência invertida vai além. E se a larva fosse apenas a distração? E se a verdadeira mudança tivesse acontecido no cérebro? Vamos avançar para a segunda temporada, para os exames médicos no laboratório de Hawkins. Essa é, talvez, a sequência mais importante para entender o vilão da 5ª temporada. Os médicos, liderados pelo Dr. Owens, tentam racionalizar o que está acontecendo com Will. Eles chamam de estresse pós-traumático. Eles dizem que é o efeito aniversário. Eles tratam como trauma psicológico. Mas Will, mesmo com 12 anos, tenta explicar a verdade. E a descrição dele é arrepiante. Ele diz: não é como um pesadelo, é como uma memória que está acontecendo agora. Para quem joga Dungeons & Dragons, e nós sabemos que os irmãos Duffer baseiam toda a lógica da série nesse jogo, isso tem um nome técnico muito específico. Chama-se True Sight, ou visão verdadeira.
não é uma alucinação, é a capacidade de ver o plano etéreo sobreposto ao plano material. A maioria das pessoas em Hawkins vê apenas a rua, as casas, as árvores. Mas o Will, depois de ter sua biologia alterada por aquele tubo na biblioteca, passou a enxergar a realidade como ela realmente é. Uma membrana fina cobrindo o horror. A barreira entre as dimensões deixou de existir para ele. Ele se tornou um portal humano ambulante. E é aqui que entra o grande erro dos nossos heróis. O erro que pode custar a vida de todos na temporada final. Nós chamamos de a falácia do exorcismo. No final da segunda temporada, Joyce, Jonathan e Nancy submetem Will a um calor extremo na cabana do Hopper. A ideia era simples. O vírus, o devorador de mentes, gosta de frio. Se aquecermos o hospedeiro, o vírus sai. E visualmente funcionou. Nós vimos aquela fumaça preta e profana ser expelida do corpo do Will e fugir para a noite. Will acordou. Ele parecia ele mesmo. O grupo celebrou. Nós, a audiência, respiramos aliviados. Acabou, pensamos. Mas pense como um virologista por um segundo. Você pode expulsar a carga viral ativa de um organismo. Você pode forçar o parasita a abandonar o hospedeiro. Mas o dano celular, a reescrita do sistema nervoso, a adaptação genética, isso não se desfaz com aquecedores. O corpo de Will passou 1 ano sendo adaptado para acomodar uma consciência de colmeia. As estradas neurais já foram construídas. O software do Vecna já foi instalado no hardware do Will. O fato de a fumaça ter saído não significa que a conexão foi cortada. Significa apenas que o receptor foi colocado em modo de espera. A prova disso? A terceira temporada. Se o exorcismo tivesse funcionado 100%, Will seria um garoto normal novamente, mas ele não era. Ele se tornou um radar vivo. Toda vez que o devorador de mentes estava ativo em Hawkins, construindo aquele corpo de carne derretida no shopping Starcourt, quem sabia primeiro? Will Byers. Ele tocava na nuca. Ele sentia os arrepios. Ele sabia quando o monstro estava perto, sabia quando ele estava com raiva, sabia quando ele estava caçando. Agora, eu quero que você faça a pergunta que ninguém no grupo teve coragem de fazer. Se o Will consegue sentir o monstro com tanta clareza, por que nós assumimos que é uma via de mão única? Se o rádio do Will está sintonizado na frequência do Vecna, o rádio do Vecna também está sintonizado na frequência do Will. Isso transforma todas as cenas das temporadas 3 e 4. Cada vez que eles discutiam planos secretos na frente do Will, cada vez que eles escondiam a Eleven na frente do Will, cada vez que eles revelavam suas estratégias, Vecna poderia estar ouvindo, não o tempo todo, talvez não com clareza total, mas a conexão estava lá, pulsando, latente. E na quarta temporada, essa conexão deixou de ser um arrepio e virou algo muito mais perigoso: geolocalização e empatia. Lembre-se da cena final da quarta temporada, quando a van da pizzaria chega em Hawkins. A cidade está em chamas, o caos está instalado. Mike e os outros precisam de binóculos para ver a destruição. Eles olham de longe. Mas o Will não está olhando, ele está sentindo. Ele diz, com uma voz que carrega um peso terrível: agora que estou aqui, eu consigo sentir. Ele está ferido, ele está com dor, mas ele ainda está vivo. E ele não vai parar até levar tudo, e levar todos. Analise essa frase. Will não está apenas sentindo a presença. Ele está sentindo a dor física do Vecna. Ele está sentindo a determinação do Vecna. Isso é o nível mais alto de conexão psíquica possível. Eles compartilham o mesmo sistema nervoso central. O que isso significa para a quinta temporada? Significa que Vecna não precisa abrir novos portais. Ele não precisa invadir a mente da Max de novo. Ele já tem um acesso VIP dentro da base de operações dos heróis. Ele tem olhos e ouvidos sentados na mesa de jantar da Joyce. Mas, se fosse apenas uma conexão biológica, talvez houvesse esperança. Talvez a Eleven pudesse curar ele. O problema real, e o que torna essa teoria tão sombria, é que a conexão não é apenas física. Ela é psicológica. Ela é emocional. E para entender isso, precisamos olhar para o passado de 2 garotos solitários, Henry Creel e William Byers. Porque quando você coloca a história deles lado a lado, você percebe que a série está nos contando a mesma história 2 vezes. E a primeira história não teve um final feliz. Se a biologia do Will nos dá o como, a psicologia nos dá o porquê.
E é aqui que a genialidade sombria dos irmãos Duffer se revela. Durante a quarta temporada, a série parou tudo para nos contar a história de origem do vilão. Nós passamos episódios inteiros assistindo aos flashbacks de Henry Creel. Quem era Henry? Vamos traçar o perfil psicológico dele. Henry era um garoto descrito como sensível, um garoto introvertido, que não se encaixava nos padrões da sociedade dos anos 50. Ele odiava a hipocrisia das pessoas normais. Ele preferia se isolar. Ele encontrava conforto no escuro, nos animais incompreendidos, como as aranhas viúvas negras. Ele era um artista, sempre desenhando em seu caderno, rabiscando formas escuras e complexas que ninguém entendia. Agora, eu quero que você pegue esse perfil e coloque lado a lado com a primeira temporada de Stranger Things. Olhe para Will Byers. Como Joyce descreve o filho? Ele não é como os outros garotos. Ele é sensível. Como o pai dele, Lonnie, o tratava, ele o chamava de marica. Ele dizia que o garoto era fraco porque gostava de desenhar e não de jogar beisebol. Will sofria bullying na escola. Ele era chamado de zombie boy. Ele se sentia deslocado, diferente, isolado. Vocês percebem o padrão? Will Byers é um espelho perfeito de Henry Creel. Não foi coincidência o Demogorgon ter levado Will naquela noite, ignorando dezenas de outras casas em Hawkins. A mente colmeia, controlada por Vecna, viu em Will um reflexo de si mesma. Vecna é um narcisista clássico. Ele não quer apenas um corpo qualquer, ele quer um sucessor. Ele viu em Will uma segunda chance. Um jovem Henry que ele poderia moldar desde o início, sem a interferência de pais controladores ou de médicos como o Dr. Brenner. A prova visual disso está nos desenhos. Essa é, talvez, a pista mais visualmente agressiva que a Netflix nos deu. Lembrem-se dos desenhos que o pequeno Henry fazia no laboratório de Hawkins. Eram rabiscos frenéticos, feitos com giz de cera preto, mostrando formas aracnídeas, sombras, tempestades. Agora, lembrem-se da segunda temporada. Will transformou a casa dos Byers em um mapa gigante. Centenas de folhas de papel, desenhadas freneticamente com giz de cera preto, unidas para formar... o quê? Uma tempestade sombria. O devorador de mentes. A estética é idêntica. A obsessão é idêntica. Quando Will estava desenhando o Monstro das Sombras, ele não estava apenas desenhando o que via. Ele estava expressando a mente do Vecna através de suas mãos, da mesma forma que o jovem Henry fazia 30 anos antes. Era uma simbiose artística. O hospedeiro e o parasita compartilhando a mesma visão de mundo. E isso nos leva a reinterpretar completamente a tragédia da quarta temporada. A internet passou meses discutindo a cena da van. A cena em que Will chora silenciosamente olhando pela janela, enquanto Mike o ignora. A leitura óbvia e correta é sobre a sexualidade do Will e seu amor não correspondido pelo melhor amigo. É um momento humano de partir o coração. Mas em Stranger Things, o emocional é sempre o combustível do sobrenatural. O que nós aprendemos sobre o Vecna na quarta temporada? O que alimenta os poderes dele? O que permite que ele abra portais? Dor, tristeza, trauma, memórias ruins, segredos guardados. Will Byers passou a quarta temporada inteira sendo uma bateria ambulante de emoções negativas. Ele se sente rejeitado pelo Mike. Ele se sente um fardo para o Jonathan. Ele se sente deslocado na Califórnia. Ele guarda um segredo sobre quem ele é. Para Vecna, Will não é apenas um espião. Will é um gerador de energia infinita. Enquanto nós chorávamos pelo coração partido do Will, Vecna estava se banqueteando com essa dor. Aquele choro na van pode ter sido o momento exato em que a conexão, que estava apenas em stand-by, recebeu a carga total necessária para o ato final. E temos, é claro, a pintura. A famosa pintura que Will entrega para Mike. Ele diz que ele mesmo desenhou. Ele diz que foi ideia dele. E mostra um grupo de heróis lutando contra um dragão vermelho de 3 cabeças. Mas Will já desenhou sob influência antes. Na segunda temporada, ele desenhou o mapa dos túneis, sem saber o que estava fazendo. Quem garante que essa pintura é uma criação do Will? E se for uma profecia induzida? E se Vecna estiver zombando deles, usando as mãos do Will para desenhar exatamente como ele pretende destruí-los? O dragão de 3 cabeças, 3 entidades, Henry Creel, a mente, a sombra, o poder, e Will Byers, o corpo. Mas agora, precisamos ir mais fundo. Precisamos sair da psicologia e entrar na lore técnica.
Porque Stranger Things é, em sua essência, uma campanha de Dungeons and Dragons que deu errado. E se você quer saber o final da campanha, você precisa ler o Manual do Mestre. Os garotos chamam o vilão de Vecna. No D&D, Vecna não é apenas um monstro qualquer. Ele é o arquétipo do Lich. É o maior e mais poderoso feiticeiro morto-vivo da história do jogo. E para entender como matar um Lich, você precisa entender o conceito de Phylacteria, Phylactery. Prestem muita atenção aqui, porque isso é a chave de toda a nossa teoria. Um Lich é um mago que desafiou a morte. Para se tornar imortal, ele arranca sua própria alma e a esconde dentro de um objeto. Esse objeto é a Phylacteria. Enquanto a Phylacteria estiver intacta, o corpo físico do Lich não importa. Você pode cortar a cabeça dele, queimá-lo, desintegrá-lo. Ele vai se regenerar. Ele vai voltar. A única maneira de matar um Lich permanentemente é encontrando a Phylacteria e destruindo-a. Muitos fãs acham que a Phylacteria do Vecna na série é o relógio da Casa Creel. Mas pense comigo, os irmãos Duffer são roteiristas experientes. Colocar a alma do vilão num relógio de madeira seria simples demais. Seria anticlimático. E se a Phylacteria não for um objeto? E se a Phylacteria for uma pessoa? E se a razão pela qual Will sobreviveu ao mundo invertido? A razão pela qual ele foi mantido vivo com um tubo na garganta? A razão pela qual o Demogorgon não o matou? É porque Will Byers foi transformado na Phylacteria viva de Vecna? Vecna depositou um pedaço de sua consciência, um fragmento de sua alma sombria, dentro do garoto. Você não destrói o cofre onde sua alma está guardada. Você o protege. Isso explica tudo. Explica por que Will sente o que Vecna sente. Eles compartilham a mesma força vital. Explica por que Will nunca foi atacado diretamente pelos monstros depois da primeira temporada. Os Democães passavam por ele no laboratório e não o atacavam. O Devorador de Mentes queria possuí-lo, não matá-lo. Eles reconhecem o código-fonte do mestre dentro dele. E isso nos coloca diante de um problema narrativo impossível para a quinta temporada. Um problema que nós já vimos em outra franquia famosa de fantasia. É o dilema da Horcrux em Harry Potter. Harry descobriu que ele carregava um pedaço da alma de Voldemort dentro de si. E a revelação devastadora foi: para que Voldemort morra, Harry precisa morrer. Os irmãos Duffer cresceram lendo e assistindo a essas histórias. Eles conhecem esses tropos. Eles construíram essa armadilha narrativa tijolo por tijolo, desde o primeiro episódio, quando Will desapareceu. Se Will é a Phylacteria de Vecna, então Vecna é imortal enquanto o coração de Will estiver batendo. Não importa o quão forte a Eleven fique. Não importa quantos coquetéis Molotov a Nancy jogue. Não importa quantas músicas o Ed toque. Se eles destruírem o corpo do Vecna no mundo invertido, mas a alma dele estiver segura dentro do Will em Hawkins, ele vai voltar. De novo e de novo. E é aqui que o cenário de pesadelo começa a se formar. Vecna sabe disso. Ele sabe que os heróis têm uma fraqueza que ele não tem: amor, compaixão. Ele sabe que Eleven moveria montanhas para salvar seus amigos. Então, qual é o plano final dele? Não é apenas invadir o mundo. É usar o Will como um escudo humano e como uma arma final. Imagine a batalha final. O caos absoluto. Eleven está frente a frente com o monstro. Ela está pronta para dar o golpe final. E de repente, Will começa a levitar. Não o Will que conhecemos, mas o Will ativado. O Will cujos olhos viram para trás e ficam brancos. O Will que começa a usar poderes que ele absorveu durante anos de incubação. O plano de Vecna é forçar Eleven a fazer uma escolha impossível. Agora, vamos montar o cenário para o ato final. O cenário que Vecna desenhou meticulosamente durante 4 temporadas. Sabemos que a guerra chegou a Hawkins. As nuvens vermelhas estão no céu. Os esporos estão caindo como neve radioativa. A barreira entre os mundos quebrou. O exército dos Immersiaus não vai conseguir parar isso com armas. Tanques e helicópteros são brinquedos contra a magia interdimensional. A única defesa real da humanidade é Jane Hopper, a Eleven. Vecna não é estúpido. Ele sentiu o poder da Eleven. Ele sabe que, num combate de força bruta, mano a mano, telecinese contra telecinese, ela tem a vantagem. Ela já o venceu 2 vezes, uma vez no laboratório em 1979 e outra vez, remotamente, no freezer da pizzaria em 1986. Ele não vai cometer o erro de subestimá-la uma terceira vez.
Ele precisa de uma vantagem tática, ele precisa de um escudo humano e ele precisa de uma arma que a Eleven se recuse a destruir. Imagine a cena. O grupo está dividido, como sempre. Eleven, Mike e Will estão no epicentro da tempestade, talvez nas ruínas da biblioteca ou na própria casa Krell. Eleven está focada em Henry. Ela está sangrando pelo nariz, usando cada gota de energia para manter o monstro afastado. É nesse momento que o plano Cavalo de Troia é ativado. De repente, a conexão passiva do Will se torna ativa. Não vemos apenas o Will sentir um arrepio, vemos algo muito pior. Vemos o corpo dele arquear. Vemos os olhos dele virarem para trás, ficando completamente brancos ou nublados, exatamente como os olhos das vítimas do Vecna, ou como os olhos do próprio Victor Creel. Mas, ao contrário da Max, Will não levita para ser quebrado, ele levita para atacar. Lembre-se da referência mais importante da primeira temporada, X-Men número 134, a saga da Fênix Negra. No quadrinho, Jean Grey, a telepata poderosa, assim como Eleven, tem sua mente corrompida e se torna uma vilã cósmica incontrolável. Will Byers é a nossa Fênix Negra. Vecna canaliza seus poderes através do Will. Ele usa o corpo do garoto como um repetidor de sinal. Imagine a agonia do Mike vendo seu melhor amigo, a pessoa que ele jurou proteger, se virar contra ele com intenção assassina. Imagine o terror da Joyce vendo seu filho, que ela foi até o inferno para buscar, se tornar o general do exército inimigo. Esse é o cheque-mate emocional. Eleven pode fechar portais gigantescos, ela pode levitar trens. Ela pode esmagar o cérebro de agentes da CIA, mas ela consegue matar o Will? Will Byers é a origem de tudo. A série começou com o desaparecimento dele. A jornada da Eleven como humana começou quando ela encontrou o Mike e os outros procurando pelo Will. Toda a motivação dela, todo o propósito do grupo é proteger uns aos outros. Se Vecna forçar Eleven a escolher entre salvar o mundo ou salvar o Will, ele vence. Porque ele sabe que a humanidade dela a fará hesitar. E nesse segundo de hesitação, ele ataca. E é aqui que a tragédia se torna quase inevitável. Existe uma teoria circulando nos fóruns mais obscuros que diz que a pintura do dragão vermelho não mostrava Mike como o líder. Mostrava Mike sendo atacado. O fogo do dragão estava vindo em direção a ele. Se Will, possuído por Vecna, for forçado a machucar o Mike, esse será o gatilho para a quebra do controle mental, assim como Billy Hargrove na terceira temporada. Billy estava possuído, cometeu atrocidades, mas no último segundo, quando a Eleven tocou sua memória humana, a memória da mãe na praia, ele acordou. Ele se sacrificou para salvar a Elle. Will Byers vai passar por isso, mas em uma escala muito maior. A batalha final não será vencida com superpoderes fora do corpo, ela será vencida dentro da mente do Will. Uma batalha psíquica entre a alma do Will, o sábio, e a alma do Vecna, o Lich, lutando pelo controle daquele corpo que serve de filactéria. E se a nossa teoria da filactéria estiver certa, a única maneira de destruir o Vecna para sempre, a única maneira de garantir que ele não volte daqui a 10 anos, é destruindo o receptáculo. Noah Schnapp, o ator que interpreta o Will, tem dado entrevistas muito interessantes ultimamente. Ele disse com todas as letras: o arco do Will na quinta temporada amarra a série inteira. Will é o foco central, e o final é lindo. Em narrativas de fantasia sombria, como Stranger Things e Senhor dos Anéis, a palavra lindo raramente significa todos tomam sorvete e vivem felizes. Lindo, nesse contexto, geralmente significa agridoce, significa um sacrifício nobre. Frodo Baggins salvou o condado, mas ele não pôde ficar lá. Ele estava muito ferido, muito mudado pela experiência. Ele teve que partir. Eu acredito que Will Byers terá um destino semelhante. Ele pode ter que fazer a escolha suprema. Para cortar a conexão, para fechar a porta que existe dentro dele, ele talvez precise se sacrificar. Imagine Will segurando o Vecna em sua mente, prendendo e gritando para a Eleven: agora, faça agora. Seria o encerramento cíclico perfeito. O garoto que foi o menino que sobreviveu na primeira temporada se torna o homem que se sacrificou na última. Ele deixa de ser a vítima passiva e se torna o herói ativo. Ele recupera o controle de sua história da única maneira que resta. É um final triste? Devastadoramente. A Netflix teria coragem? Talvez. Stranger Things amadureceu. As crianças cresceram. O público cresceu.
Não é mais uma aventura dos Goonies. É um filme de horror cósmico. E no horror cósmico, a vitória sempre tem um preço alto. Joyce perderia um filho. Jonathan perderia um irmão. Mike e Eleven perderiam parte de sua alma. Mas Hawkins sobreviveria. O mundo sobreviveria. Há, claro, uma pequena chance de um final mágico. De Eleven conseguir entrar na mente de Will e cirurgicamente remover a alma de Vecna, purificando-o. Talvez usando o poder do amor, da memória, da música. Quem sabe Should I Stay or Should I Go? Toque uma última vez para guiá-lo de volta à luz. Mas, honestamente, depois de 4 temporadas vendo como os irmãos Duffer constroem a ameaça, a solução mágica parece barata. A solução trágica parece real. A verdade é que Will Byers nunca saiu daquele galpão em 1983. Uma parte dele ficou lá, na escuridão, esperando. E agora a escuridão cansou de esperar. Ela está vindo buscar o resto. Vecna não vai invadir Hawkins apenas com monstros de CGI. Ele vai invadir usando o rosto de um amigo. A conexão secreta sempre esteve lá, desenhada em giz de cera, escondida em arrepios na nuca, camuflada em lágrimas silenciosas dentro de uma van. Nós só não queríamos ver. Mas agora eu passo a bola para você, investigador do mundo invertido. Você acha que existe salvação para o Will? Você acredita que ele é a filactéria e terá que morrer? Ou você tem uma teoria de como ele pode sobreviver ao exorcismo final? Essa é a discussão mais importante que teremos antes da estreia. Desça agora nos comentários e escreva: time sacrifício, se você acha que ele morre para salvar a todos, ou time sobrevivente, se você acha que a Eleven vai salvá-lo. Eu vou ler e fixar as melhores teorias. E não vá embora ainda. Se essa conexão entre Will e Vecna explodiu sua mente, você precisa entender a outra peça desse quebra-cabeça. Existe outro personagem que foi tocado pelo mundo invertido e cujo destino está em aberto. Estou falando de Ed Manson. Se Will é o Lich, Ed pode ser o vampiro Cass. E a conexão entre essas duas entidades de D&D pode ser a chave para a vitória que a gente nem imaginou. Clica nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. A teoria do Ed Vampiro é a única esperança que temos se o Will falhar. A frequência invertida continua a transmissão no próximo vídeo. Câmbio e desligo.